tipo, o mundo, assim, o mundo tinha parado. Aí, esse vírus é muito pior que o coronavírus, tipo, muito, 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 muito pior. Aí eu tava na escola. Não, primeiro a gente tava na rua. Aí, aí o mundo, tipo, esse vírus fez a pessoa se matar. E, tipo, quando a pessoa pega, a pessoa já tem que morrer. E, tipo, as pessoas que estavam na rua, tipo, o jornalista falava. E a gente conseguiu ouvir. Aí quando o jornalista falou que esse vírus veio ao mundo, um monte de pessoa pegou. Eu fui a única que, tipo, fiquei na rua olhando o que tava acontecendo. Aí os policiais tava passando. Eu tava com o Pedro no colo. Aí os policiais estavam passando assim. Aí eu acho que eles via quem tava com esse vírus. Ele percebia quem tava com esse vírus. E eles matavam. E eu falando que eles mataram porque eles abriram a arma pra mim. E eles, tipo, balançou a cabeça que não. Aí eu tava com o Pedro no colo. Aí eu coloquei a blusa assim no rosto, no nariz e na boca, igual máscara. Aí eles foram embora, aí a gente tinha que montar cabana no meio da Eles matou rua. você porque eles via que você não tava com vírus. Não tava com vírus, Que mas você não tava contaminada. não tava contaminada. Aí eles não te Aí mataram. eles me mataram, eles balançou a cabeça que não. Eles só matavam as pessoas que estavam com esse vírus. Sim, E esse vírus você tá falando que ele era pior do que o coronavírus? bem pior, porque ou ele fazia as pessoas se matar. Ele fazia as próprias pessoas tirar suas próprias vidas, é isso? Sim. Ou, ou, ou tipo assim, a gente tava assim, né? Ou ele fazia a pessoa morrer assim do nada, ou a pessoa se matar. Aí a gente tinha que mandar acabando no meio da rua. O mundo tava acabando. O mundo tava, o mundo tava desesperador. Aí tinha um lugar. Desesperador o mundo tava. Aí tinha um lugar que dava pra gente ficar. Esse lugar era em cima de um, como é que fala? Montanha. Em cima de uma Mas, tipo, montanha. mano, eu vou falar um negócio que era um, tinha um negócio assim que dava pra ver a montanha lá de longe. E esse negócio era assim, e dava pra ver a montanha lá de longe, a montanha que a gente ia ficar. E era um velho que fazia isso, a gente vê a montanha. Aí eu tava na rua, tava eu, a senhora, o pai não tava. Tava eu, a senhora, a Sara. A gente tava na casa do vô. Tava eu, a senhora, a Sara, o Pedro e o Paulinho. E o vô. Aí o vô tava na outra cabana. E a gente tava nessa cabana. E o Paulinho dormia na outra cabana. Aí o vô, ele foi pra uma escola. E eu falei pra senhora que isso começou na escola, não começou? Uhum. Então, não sei como aí voltou pra escola. Do nada, voltou na escola. Não é aquele assim, que, tipo, volta na escola do nada. Sim. Aí voltou na escola. Aí eu vi como. Aí eu vou contar o que aconteceu na escola. Na escola, aconteceu que. Na minha escola, era igualzinho, minha escola, igualzinho. Eu tava no. Eu não sou sexto B, eu tava no sexto A. Aí eu tava cortando uma máscara porque eu tava muito, 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 muito preocupada. Aí Com medo de eu tava pegar com esse vírus. muito medo. Aí eu cortei as máscaras assim, eu peguei uma roupa, do nada peguei uma roupa e comecei a cortar, Fazendo máscara. fazendo máscara pra mim. Aí eu peguei duas xuxinhas, amarrei do lado e aí eu acordei. Mas antes disso, eu passava em um carro assim. Aí eu. Não, tava de a pé. Eu tava de a pé. Aí o Pedro e o Paulinho. Não, o Paulinho e outro menino que eu não lembro. Sabe o que eu acho que era? O Cauã da Maiara. Eu acho que era ele. Aí ele tava assim, junto com o Paulinho, fechando um. Fechando um. Um coisa de. Como é que fala? De salão, sabe aquele Fechando a salão? porta de um salão. De sorveteria. De sorveteria. Aí. Aí.
Aí eu tava passando junto com a Sara. Aí tá bom. Aí nós tava passando assim. Aí eu corria, chamando o Paulinho, corria. E nisso eu achava a senhora, tipo, no meio da rua, do nada assim, no meio da rua, sozinha assim. Aí, mas eu não conversava com a senhora. Aí quando eu, tipo, aí, do nada, aí trocou a história. Quando fica trocando, aí voltou pra cabana. Aí eu tava lá com a senhora. Aí a hora que eu comecei a contar que o policial coisou a arma assim, em mim, não me matou. Que ele fez assim, tipo que ficou com medo, mas ele não atirou em mim. Ele não atirou porque ele tava atirando nas pessoas. Eu tava, inclusive, nessas pessoas. Aí ele apontou a arma assim e não atirou. Aí eu contei pra senhora isso. A senhora começou a chorar, falando assim que Deus não deixou, Deus me livrou. Aí nisso eu já acordei já. Aí eu vi, mãe, parecia, mãe, meu coração ficou acelerado. Meu coração ficou acelerado, Você acordou com o acelerado. coração acelerado, né? Acelerado. Entendi. Que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos os irmãos, em nome de Jesus, com cada um que vai estar ouvindo, né, esse áudio, ouvindo e assistindo esse vídeo, em nome de Jesus, tá bom? Como vocês podem ver aí, esse áudio, né, da minha filha, ela estuda, né, de manhã, na parte da manhã, e ela chega, né, de tarde, e aí ela chegou da escola, né, e automaticamente ela já vai descansar, ela vai dormir, né, que ela acorda bem cedo e chega bem tarde. Então ela foi dormir, o sono da tarde. E aí ela acordou por volta de umas 7 horas da noite, muito, assim, tremendo muito, chorando, e veio: Mãe, eu tive um sonho, mãe, mas não foi sonho. Mãe, foi muito real. E já querendo chorar. E o coração dela dava pra ver as veias da garganta dela pulando, né? Que o coração tava bem acelerado. E aí eu falei: calma, filha, calma. Como que foi o sonho? Me conta. E ela ficava passando a mão no rosto, e falando: mãe, foi muito ruim, mãe, não foi sonho isso, mãe. Mãe, vai acontecer isso, mãe, será que vai acontecer, mãe? Porque, mãe, foi muito real. Aonde ela começou a contar o sonho pra mim. E eu peguei e falei: calma, espera, a mãe vai gravar esse áudio. E aí eu peguei o celular e comecei a gravar. E ela começou a contar esse sonho. Então podemos ver, irmãos, que não é um sonho, né? Que não é um sonho. Isso é uma visão ao qual Deus deu para ela, porque ela é uma criança, ela é inocente, ela é pura, né? E ela contava com medo, ela ficava olhando para a porta, porque eu estava no meu quarto junto com ela, né, sentada na minha cama, e ela contava com muito medo: mãe, será que vai acontecer isso? E eu fui explicando para ela. Enfim, mas com certeza, né, irmãos, muitas coisas ruins já estão acontecendo e vai continuar acontecendo, né? Muitas pessoas ficam falando: mas vai vir coisas boas, dias melhores virão. Eu não creio assim, irmãos, não porque eu queira, não porque a irmã é má, quer que aconteça coisas ruins, não é isso. Não é isso, é a palavra quem diz, entendeu? Não é o querer meu, e sim o de Deus. Não é a nossa vontade que vai ser feita, e sim o de Deus. Não é mesmo? Com a palavra de Deus aqui mesmo diz, né, em Atos 2,17. Nos últimos dias acontecerá, diz o Senhor, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne. E os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os jovens terão visões e os vossos anciãos terão sonhos. Então, irmãos, é a palavra de Deus se cumprindo. A palavra de Deus se cumprindo, não é mesmo? Então, Deus, ele deixou bendito que nos últimos dias aconteceriam coisas horríveis, e tudo que está acontecendo. Podemos ver ao nosso redor, até mesmo dentro dos lares, filho contra pai, pai contra filho, né?
mãe contra filhos, filhos contra mãe. A própria palavra de Deus diz que seria, né, assim, sogra contra nora, nora contra sogra. E está acontecendo, realmente, tudo isso. É a palavra de Deus se cumprindo. E a palavra de Deus diz que os últimos tempos seria como os tempos de Noé, não é mesmo? Que estariam se divertindo, estariam vivendo a vida, comendo, bebendo, casando, dando-se em casamento, eles não estavam nem aí para o que Noé estava pregando. Eles não estavam preocupados. Eles queriam curtir a vida, eles queriam viver a vida, eles queriam farrear, queriam fazer tudo o que a carne deseja e estavam matando os desejos da sua carne, vivendo nesse mundo de horror. É a mesma coisa que o ser humano está vivendo hoje. O ser humano quer viver de qualquer jeito, o ser humano quer viver nas orgias, quer viver na bebedice, nas drogas, nos prazeres carnais, né? Muitos, eu falo isso com plena convicção e o que eu vejo ao meu redor. Muitos cristãos estão vivendo como se Jesus não fosse voltar. O mundo já vive como se Deus não fosse voltar. O mundo já vive assim, desde que o mundo é mundo, como Jesus não fosse voltar. Mas pior é para os que se dizem cristãos, porque eles estão vivendo como se Jesus não fosse voltar. Os cristãos estão vivendo dessa forma. E é triste porque eles têm o conhecimento da palavra. Eles sabem o que a palavra diz. Que nos últimos dias, nos últimos tempos, viveriam como nos tempos de Noé. Os seres humanos, os enviados por Deus, né? Os remanescentes estão pregando, e eles não estão dando ouvido. Até mesmo os cristãos estão vivendo como querem, dentro das igrejas, fora das igrejas. Muitos cristãos, hoje em dia, que você vê, até mesmo dentro da igreja, você olha e quem não conhece vai achar que é um visitante, pela tua forma de portar, pela tua forma de se vestir. Mas quem é você, irmã, para estar pregando usos e costume? Não, eu estou falando Bíblia, porque a palavra de Deus diz que nós devemos se vestir com modéstia, com decência. Não podemos deixar despertar a lascívia para que venha os outros pecar. Então, hoje em dia não sabemos quem é cristão e quem não é. Às vezes você vê aquela pessoa ali em cima do púlpito, você vê ela na rua, você não fala que é a mesma pessoa. Não estão vivendo mais o que estão pregando. Não estão. E como que as pessoas do mundo vão vir para Cristo, vão se converter, sendo que não tem espelho, não tem a luz para que eles venham enxergar em certos cristãos? Não é mesmo? Mas voltando aqui, né, para o sonho. É uma revelação isso. Isso vai acontecer. Deus vai chacoalhar essa terra, gente. Deus vai. Nossa, mas já veio essa pandemia, né? Já passamos por tantas coisas. Não espere melhorar. Só vai piorar. Não estou aqui para assustar ninguém. Quem sou eu? Mas sim para alertar. Porque por mais que vai vir coisas piores, nós com Cristo vamos passar segurando na mão de Cristo. Cristo é por nós. Cristo, Ele é por nós. Deus, Ele é por nós. Mas nós temos que estar firme. Não como muitos que não estão vivendo o que estão pregando. Por isso que está do jeito que está as igrejas. Por isso que está do jeito que está. Vamos nos converter, irmãos, dos nossos maus caminhos. Vamos purificar a nossa alma. Vamos nos santificar em Cristo. Deus, Ele não tem prazer na morte do ímpio. Mas como que nós vamos ganhar o ímpio, sendo que nós mesmos, seres humanos cristãos, não estão dando exemplo? Não estão dando exemplo. A
palavra de Deus diz em Lucas 21:11, haverá grandes terremotos, epidemia, fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais no céu. Olha o que estamos vivendo, gente, uma pandemia. Essa pandemia não acabou. Ela não acabou. Ela está camuflada. Nós podemos ver a mão de Deus, só que as pessoas não estão atentas a isso. Os seres humanos não querem voltar a sua vida a Deus. Não quer, então Deus vai chacoalhar. Deus vai chacoalhar. Porque as pessoas estão vivendo, adorando o homem, idolatrando o homem. Idolatrando o homem que se diz ser cristão. Deus, ele não divide a sua glória com ninguém. O que está acontecendo no nosso Brasil? Olha o que está acontecendo. Uma idolatria satânica. Uma idolatria feroz com esse presidente. O que é isso? Parou. As estradas, parou tudo aí. Por causa do homem. Ninguém quer dobrar o joelho e dizer, Deus, seja feita a tua vontade. Ninguém quer fazer isso. Porque, querendo o homem ou não, a palavra de Deus vai se cumprir. Então, ou com direita ou com esquerda, o anticristo ele vai aparecer. As profecias vão se cumprir. Jesus vai voltar. Então, para com esse negócio de idolatria ao homem. Para com esse negócio de política. Ao invés de você estar perdendo tempo no meio desses negócios aí de manifestações, vai orar, vai dobrar o joelho. Vai orar a Deus. Vai buscar a Deus. Para que Deus tenha misericórdia de nós, do teu lar, dos teus filhos, da tua casa, do teu esposo, da tua esposa. Vai buscar a santificação. E os idólatras não herdarão o reino de Deus, não, meus irmãos. Ah, mas nós temos que lutar por um Brasil melhor. Que Brasil melhor? Que Brasil melhor, irmãos? Tudo está no controle de Deus. Aí você quer ir com a força do seu braço, ir lá, sair andando, parando tudo, alimento não chegando nas prateleiras dos mercados, enquanto você está lá. Não, isso daí é idolatria ao homem. Vamos parar com isso. Ao invés de você estar idolatrando o homem, vai dobrar o seu joelho. Olha o que a palavra de Deus diz em 1 Coríntios. 1 Coríntios 6, 9 e 10. Vocês não sabem que os perversos não vão herdar o reino de Deus? Não se deixem enganar. Nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais, passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem mentirosos, nem trapaceiros, nem herdarão o reino de Deus. Olha só, vocês não sabem que os perversos... Vocês não sabem que os perversos não vão herdar o reino de Deus? Não se deixe enganar. A palavra está sendo bem clara. Não se deixe enganar. Quando milhares de pessoas estão sendo enganadas. Milhares de pessoas sendo enganadas. Nesse negócio aí de manifestação, essas coisas. Sendo enganada por uma pessoa que se diz cristão, líder do Brasil. Não, tá errado isso, gente. Não hão de herdar o reino de Deus, nem os idólatras, imorais, adultos, homossexuais, ladrão, avarento, alcoólatras, mentirosos, caluniadores, trapaceiros. Não vai herdar, gente. Não vai herdar. Então vamos nos colocar na posição. Vamos santificar a nossa vida. Vamos purificar as nossas vestes. Vamos limpar as nossas vestes. Vamos limpar as nossas vestes. Jesus está às portas, Jesus está voltando. Jesus está voltando, meus queridos. Tem uma passagem na Bíblia que ela é bem clara. Muitas das pessoas temem ao homem, né? Mas não tem temor a Deus. A própria palavra diz que adianta o ser humano temer ao homem, que pode matar o corpo e não pode fazer mais nada depois. E não ter temor a Deus, não temer a Deus, que pode matar o corpo e lançar a alma no inferno. Que nós venhamos temer a Deus e não ao homem. Que nós venhamos buscar a Deus de coração, corpo e alma, espírito. Nós venhamos buscar a Deus
verdadeiramente para que nós venhamos herdar o reino de Deus. Como a própria palavra diz, gente, eu faço uma pergunta para vocês aí, pensam, quiser responder no comentário ou não, mas eu faço uma pergunta para você. É uma pergunta que Jesus fez, a própria palavra diz, em Lucas 12, 20. Jesus disse assim, ó, mas Deus lhe disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma. O que tens preparado? Para quem será? Para quem será a tua alma se Jesus voltar hoje para você? Se você morreu hoje, para quem será a tua alma? Para quem você tem preparado ela? Aqui Jesus, ele estava dizendo para um homem que só pensava nas suas riquezas, no seu bem-estar. Ele estava respondendo isso para um homem, né? E ele perguntou, e como se nós trouxéssemos pro dia de hoje, e se você morrer hoje? Para quem que você tem preparado a sua alma? Porque o seu celeiro está cheio, né? Você tem posses, tem riqueza, tem dinheiro, tem tudo. Mas não está preocupado com a tua alma quando você morrer. Ou até mesmo quando Jesus voltar. Então, o que nós venhamos nos preocupar com a nossa alma. E deixar as demais coisas que Deus ele venha trabalhar em nossas vidas. Então, vamos buscar primeiro o reino de Deus e a nossa justiça. Porque as demais coisas ele acrescentará. Hebreus 12, 14. Que nós devemos seguir a paz com todos e a santificação. E ele é bem claro em deixar dito aqui, que sem a qual ninguém verá o Senhor. Então vamos seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual nós não veremos Deus. Que Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos que ouviu esse vídeo. Se você puder compartilhar, eu agradeço do fundo do coração em nome de Jesus Cristo. Tá bom? Compartilha aí com o máximo de pessoas que você conhece, para que nós venhamos estar sempre despertados, né, para a obra de Deus. Quem tem ouvido para ouvir, que ouça o que o Santo Espírito diz às igrejas. Que Deus os abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. A paz esteja com todos.